Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulos 8, capítulo 9 e capítulo 10. Vamos escutarmos e lermos juntos neste exato momento. 1 Samuel 8. Israel pede um rei. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu os seus filhos juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Ábia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Estás velho e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como o têm todas as nações. Estas palavras, dá-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: Ouve a voz do povo em tudo o que te disseram. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até o presente, abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os, agora. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Eis, disse ele, como vos há de tratar o vosso rei: tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50, empregá-los em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais, e dá-los-á aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamardes ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. O povo recusou ouvir a voz de Samuel. Não, disseram eles. Queremos ser como todas as outras nações. Samuel ouviu todas as palavras do povo e referiu-as ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: ouve-os. 1 Samuel 9. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, de família benjaminita, que era um homem valente. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo, não havia em Israel outro mais belo do que ele. Tendo-se perdido as jumentas de Cis, pai de Saul, disse aquele ao seu filho: Toma um servo contigo e vai procurar as jumentas. Saul atravessou a montanha de Efraim e entrou na terra de Salisa, sem nada encontrar. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse ao seu servo: Vem, voltemos, meu pai poderia não mais pensar nas jumentas e ficar com cuidados por nós. Nesta cidade, disse-lhe o servo, há um homem de Deus, varão muito considerado. Saul respondeu: Está bem, vamos. Tenho aqui um quarto de siclo de prata, respondeu o servo. Antigamente, em Israel, todo o que ia consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ao vidente, chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Saul disse ao seu servo: Tens razão, anda, vamos, e foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles à encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a buscar água. Há um vidente aqui? Perguntaram-lhes. Sim, responderam elas. Ao entrar na cidade, encontrá-lo-eis seguramente antes que suba ao lugar alto para o festim.
o povo não comerá antes que ele chegue, pois ele deverá abençoar o sacrifício. Subiram à cidade. No momento em que entravam, encontraram Samuel que saía para subir ao lugar alto. Ora, na véspera da chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel: amanhã, e esta mesma hora, mandar-te-ei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus, porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe: Eis o homem de quem te falei, este reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel à porta da cidade e disse-lhe: Rogo-te que me digas onde é a casa do vidente. Sou eu mesmo o vidente, respondeu Samuel. Quanto às jumentas perdidas há 2 ou 3 dias, não te inquietes por isso, porque já foram encontradas. E de quem será toda a beleza de Israel? Não é porventura tua e de toda a casa de teu pai? Saul respondeu: Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel. Samuel, tomando Saul e o seu servo, levou-os para a sala do festim e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram em número de aproximadamente 30 pessoas. Samuel disse ao cozinheiro: Serve a porção que te dei e que te mandei por à parte. Tomou, pois, o cozinheiro a espádua com o que nela havia e a serviu a Saul. Samuel disse: Eis diante de ti a porção que te foi reservada, come-a. Do lugar alto desceram para a cidade e prepararam uma cama para Saul no terraço. E ele foi dormir. No dia seguinte, ao romper da aurora, Samuel chamou Saul ao terraço e disse-lhe: Levanta-te, e deixar-te-ei partir. Saul levantou-se e saíram os dois juntos. Quando chegaram aos limites da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao teu servo que passe e vá adiante de nós, e o servo passou adiante. 1 Samuel 10. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou-o na cabeça de Saul. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto do túmulo de Raquel, na terra de Benjamim, em Selsaque. Eles te dirão: As jumentas que foste procurar foram encontradas. Teu pai não se inquieta mais por elas, mas tem cuidado por vós, e aflige-se perguntando o que poderá fazer por vós. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor, onde se apresentarão a ti 3 homens que sobem a adorar a Deus em Betel, levando 3 cabritos, outro 3 fatias de pão, e o terceiro 1 odre de vinho. Depois de te saudarem, dar-te-ão 2 pães e tu os receberás de suas mãos. Depois disso, chegarás a Gabá Elohim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaras, profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti, profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, fez o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerás antes de mim a Galgala. Logo que Saul voltou as costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. Todos os que o tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que aconteceu ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre os profetas? Dentre a multidão, alguém perguntou: Quem é o pai dele? De onde o provérbio: Porventura também Saul está entre os profetas? Acabados esses cânticos proféticos, foi Saul para o lugar alto. Seu tio disse-lhe então: E ao seu servo: Aonde fostes? Saul respondeu: À procura das jumentas. Conta-me, replicou o tio, o que vos disse Samuel. Saul disse-lhe: Declarou-nos que as jumentas tinham já sido encontradas. Samuel convocou o povo diante do Senhor, em Masfá. Assim, disse ele aos israelitas:
Fala o Senhor, Deus de Israel: eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações, e dissestes: estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordem de tribos e de milhares e apresentai-vos diante do Senhor. Samuel mandou que se aproximassem todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi designada, pela sorte. Mandou vir a tribo de Benjamim por famílias, e a família de Metre foi designada. E a escolha caiu, enfim, sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo o Senhor: haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu: ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram-no no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo: vedes aquele que o Senhor escolheu? Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos o aclamaram, dizendo: viva o rei! Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei, consignou-os em um livro que depositou diante do Senhor, e despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Saul voltou também para sua casa, em Gabaa, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: que poderá este fazer por nós? Por isso desprezaram-no e não lhe levaram presente algum, mas Saul não fez caso disso. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulos 11, capítulo 12 e capítulo 13. Paz e bênçãos a todos.